16/10/2020 está no ar mais uma edição de Rapidinhas de Cultura. Olá, boa noite, meus caros. Hoje, rapidinho à noite, é verdade. Caí-vos um bocadinho na sopa na hora de jantar, mas sexta-feira é fim de semana, vamos relaxar e nada melhor do que começar a relaxar com uma rapidinha de cultura. Vamos lá então às vossas rapidinhas de cultura, às vossas 10 perguntas diárias. Pergunta número um é, como sempre, uma atualidade. Não é bem uma atualidade, foi desta semana. Foi do final, na verdade, já está a fazer uma semana, mas eu lembrei-me que ainda não vos tinha perguntado sobre isto. Vamos lá então. Terminou a 11 de outubro a longa temporada da NBA. Que equipa se sagrou campeã ao derrotar os Miami Heat na final? É verdade, finalmente terminou a NBA, coitados. Pronto, também tiveram lá na sua bolha em Orlando, na Disney, e esta equipa igualou o número de títulos dos históricos Boston Celtics. Portanto, que equipa se sagrou campeã na final, ou nas finais, ao derrotar os Miami Heat? Pergunta 2. Chamusca e Constância pertencem a que distrito? Chamusca e Constância pertencem a que distrito? Chamusca, com o fural em 1561 pela avó de Dom Sebastião, a rainha Dona Catarina, que na altura era a rainha regente, a mulher de Dom João III, exatamente, e Constância, que apesar da sua fundação ser em 1571, o seu nome Constância apenas surgiu no reinado de Dona Maria II devido à insistência da população em mudar o nome para Constância. E que nome acham que vocês que poderia ter Constância? Isto pode ser uma pergunta de uns próximos dias. Vejam lá. E que nome é que poderia ter Constância? Portanto, Chamusca e Constância pertencem a que distrito? Pergunta 3. Em que série de filmes Harrison Ford interpreta o papel de Rick Deckard? Rick Deckard é um personagem que surge num livro de Philip Dick, do Android's Dream of Sleep, do Android's Dream of Electric Sheep, que em português seria qualquer coisa. Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Um bocadinho estranho e distópico. Mas Harrison Ford interpretou este personagem em uma série de filmes, dois filmes exatamente, um em 1982 e depois a sequela, já mais recentemente, em 2017. Portanto, em que série de filmes interpretou Harrison Ford o personagem de Rick Deckard? Pergunta 4. Paulo Dias de Novaes, neto de Bartolomeu Dias, foi o fundador da capital em 1576 e o primeiro governador de que antiga colónia portuguesa? Paulo Dias de Novaes terá sido o primeiro governador de que antiga colónia portuguesa? Ele vai para esta colónia em 1560, é destacado numa embaixada, pronto, com destino a essa colónia, para contactar o lendário rei local do Dongo, que é Samba. Portanto, contactos feitos, ele foi preso, depois é libertado, depois pede ajuda ao, a Portugal para combater os rivais de Quiaçamba e finalmente ele estabelece em 1576 para fundar a capital deste país e ser efetivamente o primeiro governador desta antiga colónia. Portanto, que colónia será esta? Pergunta 5. Aniversariante de hoje é uma jornalista e apresentadora e nos últimos tempos é conhecida como a mulher do Ben da TVI. Isso, um bocadinho mauzinho. Pá, quem não é? Pergunta 6. Em 1899, o físico e inventor italiano Marconi fazia a bordo de um barco ao largo de Long Island a demonstração de que invenção? Portanto, que invenção terá sido demonstrada por Marconi em 1899 a bordo de um barco em Long Island? Esta invenção muito famosa foi os primórdios, o que deu origem ao que hoje nós chamamos de rádio, basicamente. Não a rádio da internet, mas a rádio das ondas hertzianas. Avancemos. Pergunta 7. A Escola de Atenas, que é esta pintura que aqui está, é uma importante pintura de que tartaruga ninja? Esta bela obra está em exibição no Museu do Vaticano. Representa vários filósofos e pensadores da antiga escola clássica e ao meio está
Aristóteles de um lado e Platão ao outro. O autor desta obra ainda arranjou espaço para fazer o seu autorretrato e o de outro tartaruga ninja na obra, o que é muito engraçado e foi alvo de bastante controvérsia na altura. Então, quem é que será o autor de. Quem será a tartaruga ninja autora desta pintura? A Escola de Atenas. Pergunta 8. Terapia alternativa criada em 1796 pelo médico alemão Samuel Hahnemann, baseada no seguinte lema: os semelhantes curam-se com os semelhantes. Bom, há quem acredite mais, há quem acredite menos. Não vou entrar em controvérsias. Digam-me só então qual é a terapia alternativa criada em 1796 por este médico alemão Samuel Hahnemann. Pergunta 9. Que pedagogo e historiador francês é considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna? N vezes que esta pergunta já foi feita, vocês já sabem de cor, com certeza. Primeiros Jogos Olímpicos, 1896 em Atenas, foram a ideia e a genialidade de que pedagogo e historiador francês. E finalmente a pergunta 10. De que leite é o leite utilizado no queijo manchego? De que animal é o leite? Ou de que leite? Ai, que leite é o leite? De que animal? Estão a ver, eu não corto, eu agora podia cortar e depois não, mas de que animal é o leite utilizado no queijo manchego? Queijo manchego, de origem na região espanhola de La Mancha, vai muito bem com o vinho da região, posso-vos dizer, e as suas primeiras referências a este queijo aparecem precisamente no Dom Quixote de La Mancha, nessa célebre obra de Cervantes, em que aparecem as primeiras referências ao queijo manchego. E pronto, já cá estamos. Temos as 10 perguntinhas, as 10 rapidinhas de cultura de hoje, edição de sexta-feira, hoje à hora da jantar. Ok? Portanto, no meio da sopa, podem ver o vídeo, parar, fazer pausa, voltar atrás e verem quais são as rapidinhas de cultura de hoje. Se quiserem saber as respostas, elas vêm já a seguir. Vamos então às respostas das rapidinhas de hoje, antes que se faça tarde e o jantar chame. Então, os vencedores foram os Los Angeles Lakers, que igualaram os 17 títulos, penso eu, 17 títulos dos Boston Celtics. Chamusca e Constância fazem parte do distrito de Santarém. Espero que então tenham ido ver qual era o nome de Constância antes de se chamar Constância. Pergunta 3. Harrison Ford interpretou Rick Deckard no Blade Runner. Pergunta 4. Angola foi a colónia que foi, cujo primeiro governador foi Paulo Dias de Novaes. Esta menina é Rita Ferro Rodrigues. Parabéns à Rita, antes de mais. Telégrafo sem fios. É a invenção que Marconi demonstrou a bordo de um barco em Long Island. A tartaruga ninja é Rafael. E a outra tartaruga ninja que ali está representada é Leonardo da Vinci. Não, eu peço desculpa. Um erro. Leonardo da Vinci serviu de inspiração a Aristóteles. E o outro tartaruga ninja que está representada é Miguel Ângelo. Assim é que é. Assim é que conta bem a história. Portanto, tiveram 3 tartarugas ninjas representadas nesta escola de Atenas. Homeopatia. O tratamento dos semelhantes curam-se com semelhantes. Pierre de Coubertin, o famoso Barão de Coubertin, que criou e fundou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. E finalmente, o leite, o animal cujo leite é utilizado para o queijo manchego é a ovelha. E pronto, meus caros, ficamos por aqui hoje. Vamos tentar que amanhã a coisa chegue um bocadinho mais cedo. Pronto, mas também uma rapidinha à hora de jantar também sabe sempre bem. Aceitem este desafio. Já sabem, fiquem bem, fiquem com saúde. Instalem a Stay Away Covid ou não, isso é a decisão é vossa. Mas acima de tudo, protejam-se e fiquem com saúde, porque isso é o que conta e é o mais importante. Fiquem bem, grande abraço e até amanhã.